Beleza, peguei o chamado aqui, o usuário abriu chamada de erro no e-mail, já coloquei que estava em atendimento, já falei com o usuário, já resolvi. Agora vou resolver o chamado, né? Então, vou vir aqui no status, clicar em solucionado e salvar. Eu resolvi o chamado. Será que essa é a forma correta de resolver um chamado no GLPI? Se esse assunto te interessa, fica até o final. Bom, pessoal, neste vídeo vamos falar sobre resolução de chamados no GLPI, ou seja, a última etapa do atendimento, que é quando você soluciona o chamado ou quando você deveria solucionar, se você não o faz. E também vamos discutir da forma correta de você fazer isso e da forma errada ou não convencional, beleza? Então, se te interessa, deixe seu like, se inscreva e fica até o final do vídeo. Bom, pessoal, falando aqui da parte de atendimento, normalmente quando você, no GLPI, né, ou até em outra ferramenta de Service Desk, geralmente uma das etapas do atendimento, que é a última, é a resolução do ticket, a resolução do chamado, tá? E aí, pessoal, por que a gente pensou em fazer esse vídeo para vocês? Porque está bem comum de algumas pessoas, inclusive, entrarem em contato ou em alguns momentos já comentaram a respeito de como é que elas fazem, que é a questão da resolução do chamado, beleza? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso neste vídeo aqui. Só para vocês entenderem. O GLPI, nativamente falando, ele tem um card chamado adicionar uma solução, tá? Então você tem, por exemplo, o botão de responder, você tem o botão de criar tarefa, que é quando você pode criar ali tarefas sobre o atendimento e contabilizar horas trabalhadas, por exemplo. Tem o botão de validação, que é o botão de solicitar um de acordo, né, para um terceiro. Tem o botão de responder também, que é o botão do acompanhamento. Geralmente quando você quer, por exemplo, cobrar para o usuário alguma informação, colocar uma resposta pública no chamado, você usa o responder. E aí, a última etapa, que é adicionar a solução, é esse card azul. Normalmente, né, normalmente é nessa etapa que você deveria, né, colocar um resumo do que você fez para resolver, para solucionar aquele chamado, né? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu tenho um chamado de erro no e-mail. Vamos imaginar que para resolver eu fiz uma limpeza no cache do navegador do usuário, né? Aí eu poderia colocar aqui que foi realizada uma limpeza de cache para sanar o problema, por exemplo. Isso é a minha resolução. Eu estou dizendo para o usuário que abriu, inclusive, que, vamos dizer assim, o que foi aplicado para resolver o problema dele ou a solicitação dele, né? Tá? Então, esse é o normal, você interagir por aqui e clicar em adicionar. Agora, o que é que algumas pessoas fazem? Que aí, ao meu ver, a ferramenta ela deveria até bloquear isso, tá, pessoal? Eu também quero frisar que não quer dizer que isso está errado, mas tem algumas particularidades, que é o quê? O correto é você vir aqui, adicionar uma solução e colocar um comentário, beleza? Agora, o que as pessoas fazem, né? Tem gente que faz o seguinte, tem gente que clica aqui no responder, aí bota resolvido, só que isso daqui é um acompanhamento, não a resolução, tá? Isso aqui é só uma resposta. Aí vem aqui no status e muda para solucionado. Pessoal, normalmente quando você faz isso, inclusive é bem provável que esse card não vai aparecer para o usuário que abriu. Quando você soluciona dessa forma, você está meio que queimando um pouco o seu processo. Por quê? Porque você não colocou aquele card da descrição da solução, tá? O que muita gente faz é colocar isso como comentário e depois muda o status para solucionado. Mas pessoal, por boas práticas, tá? Até para enriquecer um pouco mais o processo, não façam isso, beleza? Até porque se você tem um processo um pouquinho mais elaborado, você vai querer, por exemplo, saber o que é que o técnico está colocando na solução. Como é que ele está resolvendo, por exemplo, né? Será que o meu técnico está resolvendo de uma forma muito genérica? Será que ele está passando para o usuário as informações necessárias? Uma forma de você metrificar isso no futuro é utilizando o recurso da solução. Quando você simplesmente muda o status do chamado para solucionado, isso na prática, né? De certa forma, você não resolveu o chamado, você meio que encurtou a vida do chamado, né? Você pulou para o solucionado ali, tá?
Mas a forma correta, pessoal, não é fazendo isso, tá? É fazendo assim, ó. Você clica na solução, aí você descreve o que é que você fez para resolver. Esse é o normal, tá? Por exemplo, realizado limpeza de cache, tá? Quando você faz dessa forma, você vê que a própria ferramenta ela já muda para solucionado. Você não precisa mudar o status. A própria ferramenta faz isso. Por quê? Porque a ferramenta viu que você aplicou uma solução e aí automaticamente ele muda para solucionado. E aí, quando a pessoa que abriu o chamado, depois que, né, a pessoa que abriu o chamado, depois que ela vê essa notificação, você pode ter as notificações por e-mail também habilitadas, né? Ela vai interagir nesse card aqui, recusando ou aprovando. Então, isso daqui comprova que a sua parte você fez, você resolveu o chamado, tá? Agora, se o usuário que abriu, ele vai ou não interagir na solução, né? Porque tem usuário que nem retorna, né? Tem usuário que não retorna se de fato foi resolvido, isso é bem comum acontecer, mas a sua parte você fez, tá? Então, por padrão, esse é o mais recomendado, tá, pessoal? Agora vamos a algumas ressalvas. Primeira ressalva. Ah, Lucas, gostei da informação, realmente faz sentido, é o que a própria ferramenta entrega como recurso. Só que eu não sei se vocês perceberam, mas como é que eu posso dizer? Eu não consigo obrigar o usuário a fazer isso. O meu técnico, se ele quiser, ele pode vir aqui no solucionado e salvar. Nativamente falando, eu não consigo obrigar o técnico a clicar em adicionar solução, ou melhor, né? Eu não consigo obrigar. Uma forma de você fazer isso é utilizando o plugin comportamentos. Vou mostrar para vocês. Aqui como super admin, eu vou clicar aqui no configurar geral, tá? Lembrando que você tem que estar com o plugin comportamentos habilitado, né? Se você for baixar no Marketplace, você pode pesquisar comportamentos ou behaviors, né? Com H, B-E-H-A, né? Behaviors. Aí ele vai aparecer lá. O Behaviors, pessoal, o comportamentos, ele é um plugin que te dá algumas automações extras na parte de atendimento. Uma dessas automações é essa daqui, ó. Descrição da solução é obrigatória, antes que o chamado seja solucionado ou fechado. Vocês vão perceber o seguinte, ó, acabei de salvar, né? Eu vou tentar solucionar o chamado de novo pelo status, só mudando o status. Salvei. Aqui ele não deveria ter deixado, né? Na verdade ele não salvou aqui, né? Será que eu esqueci de clicar em salvar? Pessoal, só para explicar, como esse chamado já tinha sido solucionado antes, eu acho que é por causa de cache também, o plugin não ativou o recurso, mas o recurso está habilitado, tá? Só para frisar, aqui em comportamentos você pode marcar a flag descrição da solução é obrigatória. O que é que vai acontecer para novos chamados? Os novos chamados, se o técnico tentar fazer a mesma coisa, né? Status solucionado. Vamos imaginar que ele fez o seguinte, ó. Ele colocou um acompanhamento aqui, ó. Ele botou resolvido, que não é o adequado, né? Porque isso daqui não é resolução, isso aqui é só uma resposta. E mudou o status aqui, ó. O que é que vai acontecer agora? Descrição da solução é obrigatória antes que o chamado seja solucionado ou fechado. Ou seja, o meu técnico ele não vai mais conseguir mudar diretamente o status para solucionado. Eu vou até voltar para o perfil de atendimento aqui para vocês verem que tanto faz o perfil, é uma automação global. Ele não vai mais deixar, então eu estou impedindo o meu técnico de resolver o chamado dessa forma. Ou seja, ele vai ser obrigado a colocar a solução da forma correta, colocando a descrição inclusive. O próprio plugin também lembra aqui também, né? Então, a partir desse plugin, eu posso corroborar o meu processo no sentido de o meu técnico não clicar mais aqui no solucionado e salvar, mas forçar que ele clique na solução, né? Adicionar uma solução. E aí ele pode vir aqui e colocar a solução dele como, por exemplo, resolvido. O ideal, na verdade, não é que você coloque de maneira genérica, mas você colocar o que de fato foi resolvido, né? Você colocar um resumo aqui. Aí fazendo isso, você garante que você tem um processo melhor, né?
porque você está resolvendo da forma correta que a ferramenta indica, e ao mesmo tempo no futuro esse dado pode ser metrificado também, né? No futuro a sua gestão pode tirar um relatório de como é que você está resolvendo os chamados, e essa é a forma mais adequada. Agora vamos para outro porém, né? Que algumas pessoas podem perguntar aí depois. Isso também acontece, né? Algumas pessoas podem perguntar. Ah, Lucas, mas aqui no nosso caso, o usuário ele não loga no sistema, né? Sei lá, o usuário ele não loga no sistema, o usuário, na verdade, quem abre o chamado pelo usuário é o técnico, não é o próprio usuário. Então não tem como o usuário interagir se ele aprovou ou recusou a solução. Como é que eu faço? Pronto. Mesmo que o usuário ele não interaja na ferramenta, que deveria ser o adequado, a própria pessoa que abriu ela dizer se foi resolvido ou não, você ainda assim pode clicar em adicionar uma solução da mesma forma. Por quê? Porque mesmo que o usuário não vá interagir na solução, você está garantindo que a solução está existindo, até para futuras auditorias, mesmo que o usuário não logue, tá? Ou então, se no futuro sei lá, você está abrindo chamada em nome do usuário. Se no futuro ele quiser logar na conta dele para olhar todos os chamados que ele mesmo já solicitou, ele vai poder ver todos os chamados que ele solicitou e de cada chamado quem foi que atendeu e qual foi a solução aplicada. Por isso que é tão importante, tá? E aí, aproveitando esse gancho, né? Aqui na administração entidades, se você entrar na raiz, aqui em assistência, você pode fazer o seguinte, ó. Tá vendo esse campo aqui, ó, fechamento automático de chamados solucionados? Se você quer dar um prazo para a pessoa aprovar a solução, vou dar um exemplo. Inclusive, se você assistir a notificação o vídeo que a gente tem sobre notificações no GLPI, a gente fala sobre notificação de solução também. Mas isso aqui é outro tema, né? Vamos imaginar que você resolveu o chamado, né? Aí você quer dar um prazo para o usuário que abriu dizer se aprova ou recusa. E se ele não retornar, você quer que o chamado seja encerrado automaticamente. Você pode configurar aqui os dias que você quer manter. Ah, eu quero que o usuário tenha 48 horas para poder dizer se ele aprova ou recusa, né? Agora voltando para aquela situação. Ah, Lucas, no nosso caso o usuário não vai logar no sistema. Na hora que eu resolver o chamado, na hora que eu aplicar a solução, eu quero que automaticamente ele seja considerado encerrado. Você pode vir aqui e colocar aqui, ó, imediatamente, tá? Se você deixar aqui, ó, fechamento automático como imediatamente, toda vez que você clicar na solução, você colocar aqui a solução, ele automaticamente vai mudar para encerrado, beleza? Então, se você quiser fazer dessa forma, você pode deixar assim. Mas lembrando que mesmo que você faça isso e o chamado ele feche automaticamente, ainda assim não é adequado que você solucione o chamado pelo status aqui, mas que você use o card da solução por aqui, tá? E aí, complementando também, que para forçar que os seus técnicos eles interajam na solução por aqui, eles adicionem a solução, você pode utilizar o plugin Behaviors, que é o comportamentos, e dentro do comportamentos aqui você pode habilitar a flag descrição da solução é obrigatória, aí você salva. E aí, daqui em diante, todos os chamados vão ser obrigatórios você resolver da forma correta mesmo, vamos dizer assim, adicionar uma solução. Beleza, pessoal? Então espero que tenha sido útil, tá? Esse vídeo aqui. Espero que você tenha gostado da dica e daqui pra frente comece a resolver de uma forma mais aproveitável, né? Se por acaso você resolve pelo status. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva. Comente aqui no vídeo também como é que você resolve o chamado, se você já resolve da forma tradicional por aqui, ou se você sempre fez pelo status, né, porque você achou que era o correto, pra gente interagir um pouco aqui também, tá? E é isso, pessoal, mais uma dica pra vocês. Lembrando que agora está com membro habilitado no canal, tá? O clube de membros, né, é uma assinatura que por um valor simbólico você pode ter alguns benefícios, tá? Aqui do lado do botão de inscrever-se tem um botão Seja Membro, se você quiser clicar e saber mais um pouco sobre os benefícios, você pode ficar à vontade para assistir. É isso, pessoal. Até a próxima.